Estamos falando aqui sobre as bases do protestantismo, que, segundo a nossa visão, eu creio que chegou a hora, ou já passou da hora, de nós revermos essas bases. É isso que nós estamos discutindo aqui nesse vídeo. E eu já falei que a Igreja Católica foi criada em cima do cristianismo de Jesus, mas trouxe para dentro da religião diversas práticas pagãs que estavam nas religiões mais diversas do mundo, e que quando houve a briga entre as sociedades secretas da França e da Inglaterra, houve uma divisão, e aí criaram um persona chamado Martim Lutero, que criou o protestantismo, trazendo para dentro do protestantismo diversas práticas pagãs que vieram da católica e também que vieram antes da católica. Por exemplo, meu amado, é muito comum as cantatas de Natal em muitas denominações evangélicas. E é uma homenagem explícita ao Deus Sol. É uma homenagem a Ra e ao seu filho Horus. Então, quando se faz a prática do Natal da forma em que há uma cerimônia com aquele jantar, ou com aquela ceia de Natal, o espírito natalino, todas as suas práticas com a árvore de Natal que Jeremias condena, com o Papai Noel, Santa Claus, que veio aí para confundir a cabeça das crianças com o Senhor Jesus Cristo. Essa data de Natal, que é a data exata do Deus Sol, não é data de nascimento de Jesus. A inimportância, vamos dizer assim, a falta de importância de se deter na questão do nascimento de Cristo e se apegar à morte e ressurreição dele, que é o principal. Todos esses fatos reunidos demonstram que essa prática do Natal, herdada do catolicismo, herdada pelo catolicismo do paganismo, não devemos praticar. Não devemos ter isso nas nossas casas. Não devemos fazer trocas de presentes. Porque trocas de presentes, muitos dizem que foi Esther que promoveu na festa de Purim, naquela coisa do povo ser poupado da morte pelo decreto de Amã e depois pelo novo decreto de Mardoqueu, enfim. Mas, na verdade, essa troca de presentes, isso antecede muito a questão de Esther. E vale lembrar também que Esther vivia num país pagão, com práticas pagãs. Então, aquela troca de presentes ali já existia há muito tempo, é paganismo também. O amigo oculto é paganismo, meu amado. Você continua praticando se quiser, mas é paganismo. O Natal, o aniversário do Deus Sol, é paganismo. Guardar o domingo é paganismo. Está guardando o Sunday, o dia do sol. Isso tudo são práticas herdadas do catolicismo, que herdou do paganismo anterior ao catolicismo. E quando se criou o protestantismo, trouxe 99% das liturgias e do sistema para dentro também das religiões evangélicas. Na religião evangélica não se tem a figura do padre, mas no lugar dele tem a figura de um administrador paroquial, que tem a sua paróquia, no caso do protestantismo, o seu campo, e que ele administra. Ele cuida de administrar esse aprisco, esse curral, esse local fechado, em que ele tem domínio sobre quem está ali dentro. É a mesma função, só tem o nome de pastor, no lugar de ter o nome de padre, mas a função é a mesma. Cuidar de umas ovelhas que entram no aprisco. Isso não é Bíblia. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho, não é venha pregar, que eu te pregarei o evangelho. Esse templocentrismo que a Igreja Católica criou e que a Igreja Protestante também acampou a ideia, não é bíblico. E é bíblico sim, veja bem, no Velho Testamento, em outra aliança, na aliança que não deu certo. Tanto que Jesus derrubou aquele templo. Na nova aliança de Jesus Cristo, que é o que vivemos, e esse é um dos alicerces que nós temos que rever, é a questão do Novo e do Velho Testamento, onde se diz que não deita remendo novo em pano velho, e normalmente na religião protestante o pano velho está em cima do remendo novo o tempo todo, porque se usam várias práticas do Velho Testamento, um documento vencido, e diz que se segue a Cristo, mas você não tem como seguir a Cristo e o Velho Testamento. Isso é óbvio que não há como. Ou segue a Cristo ou segue o Velho Testamento. Não tem como seguir os dois. Porque são, em muitos aspectos, contrários um ao outro. Jesus sempre falava, porém eu vos digo. Assim é, mas porém eu vos digo. Isso é modificar o que está lá. Esse porém aí tem uma conotação de adversidade.
Então, ou seguimos a Jesus Cristo, ou seguimos a Davi, a Moisés, a Jacó, a Abraão, ao Velho Testamento, a lei de Moisés. Porque não há como agradar a dois senhores. Quando fala dois senhores, não é Deus ou diabo, não. É a Jesus ou qualquer outro. Não há como seguir Jesus e seguir outras coisas. Eu fiz a escolha por seguir Jesus. Então, meu amado, o que eu estava falando? A figura do padre e a figura do que hoje é conhecido como pastor, eu já não digo a figura do pastor bíblico, mas a figura do que hoje é conhecido como pastor é a mesma coisa. Você repara que o altar que tem na Igreja Católica, que é uma cópia da igreja diante de Cristo, antes dele existir, a igreja judaica, o templo judaico, aquele altar permanece também no protestantismo. Muitos deles, inclusive, têm as duas colunas, onde se enfeita com um jarro de planta. Muitos deles, muitos, têm as duas colunas, a coluna de Boaz e de Jacó. As cadeiras que ficam ali próximo do pastor, dando destaque àqueles homens, é típico dos saduceus, dos fariseus. É típico da sinagoga diante de Cristo, do templo que Jesus derrubou, que não servia mais, que ele falou, eu derrubo e construo em 2 dias. Você está entendendo? Ele derrubou no sentido espiritual. Não foi no físico, foi no espiritual. Aquele grande prédio de Salomão, que já tinha sido reconstruído diversas vezes, depois desse período de Jesus, ele foi destruído literalmente, caiu por terra, tanto que ele não existe hoje. Mas Jesus falava do templo espiritual que somos nós. Nós somos esse templo hoje, nós somos a igreja do Deus vivo. O Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou e está vivo, nós somos essa igreja. Agora, ali naquele momento em que se fala e se coloca as cadeiras no altar, está fazendo uma cópia do catolicismo, uma cópia exatamente do judaísmo. E nós não estamos no judaísmo, nós somos de Cristo. Com Cristo nós adoramos em espírito e em verdade. A disposição das cadeiras no templo, todas viradas para o lado do altar, e diga-se de passagem, altar não é sagrado, não há nada sagrado em objeto, não há nada de objeto que pode dizer assim, isso aqui é especial, olha, isso aqui tem um poder. Não tem isso, meu amado, o poder está em Deus. Não tem como dizer que o poder está na água ungida, na água benta, não tem como falar isso. Diante da Bíblia não tem. Isso são liturgias que nós herdamos, são costumes, são dogmas, são coisas que herdamos, que a igreja protestante herdou. O formato do templo, das denominações e também do catolicismo, é formato de sinagogas judaicas. Você pode ver que normalmente, hoje até não, porque hoje por causa do comércio, hoje qualquer porta de aço é considerado uma denominação ali, uma congregação. Mas você vê que até os anos 70, você olhava o aspecto das casas numa rua e você logo identificava o que era uma igreja. Por quê? Porque o padrão visual da igreja, a arquitetura dela, não se parece com o das outras casas normais, porque ela não segue o ritmo das casas, não segue os parâmetros das casas daqui do Brasil, mas dos templos judaicos. Então, a própria figura da igreja é pagã. Não é assim que Jesus ensina a gente a adorar a Ele. Isso tudo foi herdado, mas nós acostumamos com isso. E algumas coisas criam raízes que são difíceis de tirar. A gente continua.